nós falamos no início do programa, nós vamos conversar sobre um tema que talvez a gente até tenha algum nível de familiaridade, mas a gente não preste muito atenção, porque, como o próprio tema diz, são doenças raras ou doenças ocultas. Eu confesso que quando eu me deparei com uma notícia relacionada a isso, eu pensei, primeiro, quem vai falar sobre isso? A pesquisa já começou por aí, e aí vários médicos me levaram, essa médica maravilhosa que está aqui com a gente, que é a doutora Patrícia Braga, né? Ela é médica com residência em genética médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e é especialista em genética humana e doenças raras. E aí, quando eu comecei a me debruçar sobre isso, eu fui atrás de saber o que era essa doença rara. Aí ela vai nos responder, mas eu descobri que existe de 6 a 8 mil tipos de doenças raras e que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% dessas doenças afetam crianças e 80% têm uma origem genética. Aí acendeu outra luz de atenção. E algumas dessas doenças se manifestam a partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas, ambientais, degenerativas ou proliferativas. Aí eu parei real, porque eu falei assim, se nasce desse contexto de infecções bacterianas, como assim elas são raras? Então eu estou cheia de dúvidas, eu imagino que você, nosso internauta e telespectador também. Eu queria agradecer a sua presença e o seu tempo, doutora Patrícia. Eu acho que você está numa área que é muito relevante hoje. Acho que a medicina preditiva leva para a sua área. Acho que existem várias áreas relevantes na saúde. Todas são, mas tem umas que estão conversando mais com o que está acontecendo com o ser humano. E eu acho que a área de genética, né, dentro da medicina, é uma dessas áreas. Então, assim, é uma alegria tê-la aqui conosco. O que são essas doenças raras? Bem-vindo ao nosso programa. Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, de falar da minha paixão, que é a doença rara, né? A doença rara, ela é estipulada pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, é aquela que afeta 65 pessoas a cada 100 mil. Muito pouca gente, né? Como diz o próprio nome, é uma raridade, né? Sim. Mas isso não significa que essas doenças não existam, que elas não possam ser diagnosticadas, que elas não possam, inclusive, ser tratadas, né? Quando você falou, realmente 80% dessas doenças, elas são de cunho genético. Existe uma alteração genética dentro do DNA dessa pessoa que leva a um quadro clínico, seja um atraso do desenvolvimento, seja crises convulsivas, seja malformações em diversos órgãos do corpo. E aí, quando a criança nasce, hoje em dia, nós já conseguimos detectar essas malformações, essas consequências desde cedo. Por isso que a gente coloca como as doenças raras, elas são diagnosticadas, a sua grande maioria, na infância. Parece uma pergunta incoerente com o raro, mas quais são as doenças raras mais comuns? Porque se elas são raras, elas não são comuns, mas quais são as de maior prevalência? As doenças raras de maior prevalência são aquelas que, por exemplo, síndrome de Down é uma doença rara e é uma alteração genética. A síndrome de Down, por exemplo, ela é a deficiência intelectual de causa genética mais comum que nós temos na genética humana. Aí eu já ia até, inclusive, observar que, assim, é comum, mas até a página 5, porque depois disso há tanta visibilidade hoje necessária, oportuna, em relação à síndrome de Down, que a gente pensa que ela é comum, né? Exato. Mas ela é uma síndrome rara, sim, e faz parte do rol das doenças raras. E as outras quais são? Seria uma síndrome de Turner, que é também uma alteração genética que leva as mulheres a uma baixa estatura, a um atraso no aparecimento da primeira menstruação, a dificuldade dos caracteres sexuais femininos da vida adulta. São, por exemplo, essa síndrome de Turner, como eu falei, e outras questões cromossômicas, como síndrome de Patau, de Edwards, também são síndromes comuns, mais raras. Até os nomes têm doenças aí que eu nunca ouvi falar. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos internautas e telespectadores também não. Aí eu fico pensando, por serem tão raras, por exemplo, tem um dado aqui que mostra que o Ministério da Saúde
revela que existem no Brasil cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico para as doenças raras. Mas a maioria das vezes elas são diagnosticadas tardiamente. Exato. Elas são tão raras que elas ficam ocultas? Seriam também as doenças ocultas? Sim, elas são tão raras que nós médicos, da nossa própria formação, e assim como em qualquer ensino superior, a gente pensa naquilo que obviamente é o mais comum de acontecer para a gente proteger a vida daquele indivíduo. Mas quando a gente está se deparando com vários exames normais, a gente está se deparando com uma investigação que não está nos dando frutos, a gente precisa pensar em algo que é mais raro, sim. O ser humano, ele é muito curioso, o ser humano, nós seres humanos, e você que estuda genética deve ser realmente incrível, porque assim, são muitas descobertas. A gente foi evoluindo com o passar dos séculos da vida, da jornada da vida, e a gente avançou em umas áreas, eu acho que a gente não evoluiu tanto em outras, né? Então eu acho que a gente continua sendo bárbaro, por exemplo. Só que a gente exerce a nossa barbárie de um modo mais intangibilizado e mais cruel, porque as ferramentas são outras também, a escala, né, o alcance e o impacto da barbárie é realmente outro. Mas quando se trata de genética, doutora, o que aconteceu com a gente? O que a genética mostra que aconteceu com o nosso corpo? Com o corpo da mulher, com o corpo do homem, porque ao mesmo tempo que a gente tem hoje tantas tecnologias aliadas e tanta pesquisa e tantas áreas específicas para estudar isso, a gente tem tanta coisa que a gente ainda não sabe. É o tal da ignorância sofisticada, o que eu não sei que eu não sei. Eu olho para as doenças raras e olho para a genética e a sensação que a gente tem é que a gente não sabe de nada inocente do que está acontecendo ou do que está por vir. E aí uma pergunta que eu acho que pode ajudar no que eu estou falando, aparentemente de modo aleatório, existe alguma doença rara que deixou de ser rara com o tempo? Sim, a própria síndrome de Down, como eu havia citado, né? Nos últimos anos, por exemplo, a gente inclusive teve um aumento da expectativa dos indivíduos com síndrome de Down. Há 30 anos, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down era de 30 anos. Por exemplo, se a gente fosse ver em 1980 até 2000, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, no geral, falecia em torno aí dos 20, 30 anos de idade. Hoje em dia, a gente já mudou a perspectiva de vida para essas pessoas. A faixa etária de falecimento, entre aspas, está em torno dos 60. Eles já estão, inclusive, quase alcançando a estatística de pessoas sem síndrome de Down, de pessoas típicas, né? Isso, eu acredito que se deve a um boom aí de informação nesses últimos anos, de cuidados médicos que tem melhorado o acesso nos últimos anos. Não existe uma cura eficaz para uma doença genética, para as doenças raras? Sim. Teve alguma que se curou, que vocês encontraram uma fórmula, um tratamento? Sim, com esse boom de informação que a gente está tendo, estão surgindo também novas tecnologias, inclusive com a ajuda da indústria farmacêutica, que é nossa parceira para poder ajudar esses pacientes, tanto em viabilizar um tratamento, quanto também a cura. Por exemplo, a amiotrofia espinhal é um tipo de alteração genética que leva a criança a um atraso grave do desenvolvimento, inclusive com dificuldades respiratórias, a criança... De todos os movimentos, membros superiores, exatamente. Fatalmente levaria uma criança acamada, a ficar acamada, a depender também do tipo de amiotrofia. Mas hoje em dia, nós temos inclusive vários medicamentos que foram lançados nos últimos anos para ajudar essas crianças a não chegar a esse estágio. Hoje em dia, inclusive, nós também já estamos em passos de uma terapia de cura para essas crianças também. Então, nesses últimos anos, a gente tem observado um boom de novidades, de novas tecnologias que estão ajudando as pessoas com doenças raras para evitar que elas cheguem em um estágio que a gente não consiga mais reverter. As tecnologias aliadas a essa área da medicina, da genética humana, a medicina preditiva, ela leva a gente, essa predição pode dar esperança no sentido de ser possível fazer uma prevenção
É possível um diagnóstico precoce de uma criança que vai nascer com algum tipo de problema genético. Eu não queria usar a palavra deficiência, mas com alguma mutação genética que vai causar a ela uma doença rara, e como tratar isso antes, ou como evitar como mãe, ou como futura mãe, né? Porque eu acho que a gente deixa para se preocupar quando vai ser mãe. Hoje eu estava falando sobre isso com uma nutróloga funcional, que ela disse que o útero é aquele berço daquele bebê, né, daquele serzinho, e você precisa se preparar para recebê-lo. Então, o que você comeu, o que você fez com o seu corpo, as toxinas que você absorveu e todos os venenos das comidas, né, terminou ficando impregnado. Isso pode causar muito problema. Eu me aprofundei para você entender um pouco o que eu quero, aonde que eu quero chegar, e eu queria que você fosse profunda na resposta em relação a isso. A prevenção dentro da predição, no sentido da gente evitar essas anomalias genéticas? Olha, no geral, a gente sempre orienta que uma pessoa que tem uma pretensão de gestar futuramente, ela mantenha os melhores hábitos de vida possíveis, né? Evitar o máximo de estresse possível, né? Evitar bebida, cigarro, uso de medicações sem prescrição médica, que isso também pode atrapalhar o desenvolvimento fetal. Então, manter uma boa qualidade de vida. O genético não é só aquilo que a gente carrega hereditariamente. Exato. O genético é aquilo também que a gente facilita que aconteça. Exato. Né? Mas falando em prevenção, diretamente falando, né, por fertilização in vitro, não naturalmente, em fertilização in vitro. Hoje em dia, nós temos técnicas de diagnóstico precoce, sim, de algumas doenças genéticas, de algumas doenças, inclusive, que nós podemos prevenir, né? Por exemplo, a própria síndrome de Down. Hoje em dia, nós temos técnicas por fertilização in vitro em que a gente já consegue detectar se o embrião teria uma síndrome de Down ou não. É interessante porque quando a gente pensa geneticamente, a gente acha que o nosso olhar raso sempre acha que o genético ele tem uma camada de manipulação, que às vezes chega à higienização nas escolhas todas dos bancos, né? Tem cada vez mais pessoas congelando óvulos, mais mulheres congelando óvulos, ou sêmens, ou os bancos, né? Todos. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Eticamente, a gente está na terceira década do século XXI. Onde nós chegamos, né? Para você que é apaixonada por genética, em que página a gente está da humanidade? Eu acho que a gente está num período que a gente precisa também parar um pouco para pensar em relação a essas questões éticas, né? A gente precisa muito pensar no que é aquilo que é ético e aquilo que é moral, né? E isso também vai de questões pessoais, inclusive questões religiosas, questões de criação, questões de personalidade. O congelamento de óvulos que você citou é uma técnica, inclusive, amplamente utilizada entre várias mulheres que há 20, 10 anos era algo que era mais raro de acontecer, né? Hoje, por N motivos de questões de mercado de trabalho, às vezes não encontrar um companheiro adequado até o momento, por não saber se realmente deseja gestar ou não. Então, a mulher prefere por congelar os seus óvulos. E sim, eu percebo que nesse decorrer da genética, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, né? Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa sentar, parar um pouco e discutir como que a gente vai precisar fazer isso. Qual é a consciência, né, em relação a isso? Exato. Eu ando muito impressionada com consciência, com desenvolvimento de consciência, como ele é determinante em relação às coisas. Isso. Né, como ele é determinante. E eu estava lendo hoje sobre a questão da saudabilidade virtual, mas principalmente sobre esse envelhecimento reverso. Né? A gente está vivendo mais. Né? E viver mais, de novo, eu estou dizendo de novo porque eu repito bastante isso no programa, a gente ser mais longevo, quer dizer, a gente viver por mais tempo, não significa dizer que a gente vai viver com qualidade. Acho que está na casa dos privilégios. Mas eu acho que a gente está um pouco viciado em alterar o ciclo natural da vida. Acho que
E isso tem muito a ver com a genética, né? A questão porque assim, a genética é a área da medicina da saúde que estuda a hereditariedade. Gente, isso é muito potente. Se eu fosse da área genética, eu nem dormia. Você dorme, doutora? Durmo. Eu botei várias coisas aí. Eu fiz uma salada. Eu quero saber o que você vai dizer de tudo isso. Olha, eu acho interessante, mas eu vejo isso pelo lado do bem. Por exemplo, nesses últimos dias, a gente tem visto, pelo menos pessoalmente no consultório, futuros pais, né, com alguma doença genética, uma doença genética X, mas que deseja não passar essa doença para os filhos. Naturalmente. Naturalmente. Isso é uma preocupação de todo pai, de toda mãe. Sim. De evitar que seus filhos passem por aquilo que você já passou ou está passando, né? E hoje a genética vem para ajudar esses casais a poder realizar esse sonho de uma forma mais saudável, né? Eticamente falando, isso inclusive ele é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, onde existe um comitê aí de ética que também resolve essas questões, discute essas questões de uma forma bastante acurada. Então, eu vejo isso bastante para o lado do bem, em que a gente consiga evitar que algumas doenças elas sejam propagadas. Doenças essas que podem debilitar a qualidade de vida da pessoa, possa fazer com que ela fique acamada, às vezes precisando de algum auxílio para poder respirar, né? Então, eu vejo isso muito para o lado do bem. E, às vezes, alterar o ciclo natural da vida às vezes, não perceber, apesar de todas as tecnologias que dizem que a gente pode continuar vivendo os Black Mirror da vida, que hoje são brincadeira perto do que está acontecendo, inverteu, né? Antes a gente via com, sabe, abismado. Agora a gente vê dizendo assim, gente, isso aí é nada perto do que está acontecendo. Mas, assim, a gente não tem essa consciência em relação à nossa finitude. Porque culturalmente a gente não discute sobre isso. Então a gente tem dificuldade de aceitar a morte. Porque quando a gente fala da hereditariedade, pelo menos a meu ver como leiga, eu estou fazendo um alinhamento de passado, presente e futuro. E falando de gerações, eu estou falando de um legado transcendental, né, que vem para gerações que a gente nem vai conhecer. Né? Então, assim, o que a gente está escrevendo para essas gerações? Sim. Exatamente, por exemplo, eu já tive pacientes que chegaram para mim, doutora, a minha bisavó teve essa doença, minha avó teve essa doença, minha mãe teve essa doença e eu estou tendo, mas eu não quero que meu filho tenha. Então, você vai, sim, manipular de uma forma legal, né, que isso aconteça, mas evitando que algo de ruim aconteça com essa pessoa que vai chegar a vir. E assim, os netos dessa pessoa, os bisnetos dessa pessoa, eu vejo isso para muito... E que essa manipulação também, eu acho que tem uma camada que ela pode ser uma caixinha de surpresa. E, gente, eu não estou aqui me posicionando em relação a essa alteração. Eu estou colocando em pauta a questão de alterar esse ciclo natural da vida. E eu acho que todos nós, seres humanos, mães e pais, pessoas, a gente quer evitar o pior para quem está por chegar. Quem está por vir. Mas isso também está na seara dos privilégios, porque isso é caríssimo, isso o SUS não paga, isso o plano de saúde não paga. Então, assim, isso é para poucos, isso é também raro. Na verdade, hoje em dia, acredito que 2021, o rol da ANS, que é a lei que rege os planos de saúde, ele deu uma grande ampliação dos números de exames genéticos, que foi algo muito bom para nós geneticistas, que a gente pode realmente abranger mais pacientes e atuar de uma forma bem melhor, né? Então, o plano de saúde, hoje em dia, a gente consegue solicitar vários exames genéticos, porém, por via particular, realmente são exames de custo muito expressivo. Muito caros. O Brasil está em que página quando a gente fala de genética humana? Eu digo assim, estrutura, em laboratórios, em pesquisa, em aporte de recursos, porque demanda não falta. Sim. Porque depois que a gente descobriu que a gente é um código, né? E que esse código tem hora que ele buga, e esse código tem hora que ele buga, e que bom que a gente descobriu, porque como era isso antes, doutora? Sim. Essas pessoas viviam à margem. À margem, totalmente. E eu acho que existia, inclusive, uma higienização social de separar essas pessoas como sendo amaldiçoadas, talvez? Isso, culturalmente. Um processo religioso, cultural? Culturalmente, há muitos anos, 100, 200 anos atrás, essas pessoas, por exemplo, em algumas culturas, eram, inclusive, excluídas, né, até a finitude da vida, né?
Hoje em dia, com o passar dos anos, isso obviamente tem mudado, né? Mas a gente ainda percebe que existe ainda, inclusive, o preconceito com essas pessoas, que a gente, inclusive, hoje tem um termo exatamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e sofrem algum tipo de preconceito, que a gente chama de capacitismo. Ah, capacitismo. É o preconceito contra a pessoa com deficiência. E as pessoas ainda falam assim, portador de deficiência. A gente não porta, a gente porta aquilo que a gente pode deixar. Isso. Eu estou portando esse blazer, eu posso tirar esse blazer. Eu estou portando esse microfone. Não existe portador de deficiência, a gente porta o que a gente... E aquela deficiência, né, o PCD, a pessoa com deficiência, ela não pode deixar. Mas o Brasil está bem nessa área? A gente está bem assistido? Olha, Maia, não tanto. Né? A gente está bastante aquém dos outros países que já tem uma evolução muito maior. Na verdade, a gente está ainda incorporando alguns medicamentos que nos outros países, como os Estados Unidos, Alemanha, já são utilizados há muito tempo. E agora que estão começando a incorporar no nosso Brasil. Então, se eu tiver um filho com uma doença rara, que são várias, gente, ela falou da síndrome de Down, gente, mas Crohn, ela falou também dessa, né? Que é uma doença inflamatória. Crohn, eu falei certo? Eu falei certo? Crohn. Ensine, doutora, eu gosto de aprender. E eu sou dessas que eu pergunto mesmo. Acromegalia, falei certo? Que é uma doença grave que provoca o aumento das mãos e dos pés e dos tecidos moles do organismo, como nariz, orelhas, lábios e línguas. Isso. Ele leva essa síndrome, essa alteração genética, ela leva a um aumento progressivo de uma determinada extremidade do corpo. É uma mutação, é uma alteração genética que as células elas vão se desenvolvendo sem interrupção alguma. Uau. E aí, então, leva a um órgão disfuncional, a uma extremidade disfuncional. E tem tratamento e cura? Olha, cura, hoje em dia, a gente não tem, mas a gente tem alguns tratamentos, sim, que são utilizados no Japão, ali na Índia, já estão sendo utilizados algumas cirurgias, inclusive, para esse tipo de alteração. Porque eu fico pensando como essas doenças são tão raras que não se fala sobre elas. Exato. Olha, eu vou dizer para vocês, é a primeira vez que eu vejo uma entrevista sobre doenças raras. Você já foi chamado para falar sobre doenças raras, assim, com essa... Doenças raras. Uma vez já. Uma vez. Que bom. Vá mais, doutora. Você tem que dizer, me chamem, me chamem. Porque se imagina um pai que tem um filho nessa situação, uma família, né? Um pai e uma mãe. Hemofilia, síndrome de Down, essa de Gaucher. Doença de Gaucher. Gaucher. Genética hereditária, essa doença causa alterações no fígado e no baço, os ossos ficam enfraquecidos, pode ocorrer mancha na pele, cansaço, fraqueza, diarreia, sangramento nasal. E doença de Gaucher hoje em dia tem tratamento. Pois é, das raras, quais as que têm tratamento e cura? Por exemplo, Gaucher tem tratamento e tem cura através de transplante de medula óssea. Já deu uma complicada. Eu sou doadora, eu estou cadastrada. Eu também. Estou cadastrada para a doação de medula óssea. Então, assim, além dessa... tem outra? Amiotrofia espinhal, nós temos tratamento hoje em dia para acondroplasia, que é o popularmente chamado de nanismo. Hemofilia? Hemofilia, a gente tem o cuidado, né? Não tem a cura, né? Que são os tratamentos, como que fala? Os tratamentos paliativos, né? Que facilitam a convivência. A vida da pessoa com aquela condição. Uma família ela consegue identificar uma doença. Qual é a doença rara mais rápido de se identificar? E a mais difícil que você só consegue quando a criança está... Eu acho que a mais fácil de se identificar seria a síndrome de Down. A de Down. Porque ao nascimento a gente já percebe as características da criança. E a mais difícil, que fica só depois. E que se confunde com outras coisas. Eu diria para você que a doença de Huntington é uma das possibilidades. Eu sei que é um nome estranho, mas é uma doença neurodegenerativa. A pessoa ela tem uma vida completamente normal, até praticamente seus 30, 40 anos de idade, completamente funcional. Quando a partir dessa idade ela passa a ter uma alteração de comportamento, às vezes com depressão, ataques de pânico, ansiedade, e também começa a ter tremores de extremidades, dificuldade para buscar as coisas.
Então, a partir dos 30, 40 anos. Exato. E aí, progressivamente, ocorre uma neurodegeneração até essa pessoa ficar ao estado de acamado. Doutora, os nossos médicos no Brasil estão prontos para fazerem esse diagnóstico? Porque isso pode ser confundido com muita coisa. Ah, está com depressão. A própria depressão, hoje o diagnóstico é complicado. Então, assim, eu sinto que não há informação suficiente para eu chegar com meu filho ou minha filha, ou um adulto, ou a pessoa adulta chegar e dizer que tem isso, e alguém falar com tanta clareza. Será que não pode ser isso? Porque são as perguntas que determinam o diagnóstico, né? Essas respostas. Você tem uma ideia, acho que tem mais ou menos uns 5 anos que foi lançado um estudo da Sociedade de Genética avaliando o panorama dos pacientes com doenças raras. E nesse estudo conseguiu-se classificar, conseguiu-se identificar que esses pacientes levam em torno, Maia, de 10 anos para ter um diagnóstico concreto. Meu Deus! E dentro desses 10 anos, eles acabam recebendo de 2 a 3 diagnósticos incorretos. Eu achei até pouco. Não vou mentir para você, não estou achando bom não, mas eu achava até que era mais. Uma série não que 3 seja bom. Sim, eles passam por uma série de exames, um carrossel de emoções para poder chegar finalmente ao diagnóstico concreto. A medicina integrativa, ela é estou terminando. A medicina integrativa, para a minha produção também. A medicina integrativa, ela é um caminho para evitar esses diagnósticos equivocados? Demais. Hoje em dia, ainda mais com o aumento das especialidades genéticas, a gente tem buscado mais informações com os nossos parceiros. Então, facilmente a gente recebe um feedback do amigo neurologista, do amigo que é pediatra. Então, a gente consegue integrar... O médico que não se fechou numa caixinha, né? Exatamente. Porque aí é uma opção, é uma coisa pessoal. Às vezes é uma cultura, dependendo do tempo que se tem de profissão. Mas nos últimos anos isso tem melhorado bastante. Por que você resolveu ser da área de genética? Na verdade, eu sempre gostei da área, desde que eu estava no ensino médio. Eu fiz escola no Santa Maria Gorete. Sim. E aí eu sempre gostei da disciplina. Era uma área que eu sempre me dava muito bem. Da área provas, de saúde, biologia. Isso. E aí, eu lembro que eu estava no cursinho, do preparatório para especialização, e eu estava folheando aquele livro cheio de subespecialidades. O que é que eu escolheria, né? Aí você foi eu fiquei olhando, bati o olho, é isso que eu quero. Aí você pesquisou, o que é isso mesmo? E você já tem quanto tempo de profissão? Eu formei em 2019, então eu tenho 4 anos. 4 anos. Muito boa, muito boa. Viu? Doutora, muito obrigada pela entrevista. Doutora Patrícia Braga, né, que é essa médica, a gente chama geneticista, né? Exato. Geneticista. E ela acabou fazendo uma residência no Hospital das Clínicas, que é uma referência de fato da UFMG, e ela se especializou nisso. Então, acho que a gente aprendeu muito com você aqui hoje. E eu sou muito impressionada de como cada vez mais as perguntas são determinantes. Né? Em todas as áreas. São as perguntas. E a história do que eu sei que eu sei, o que eu sei que eu não sei, o que eu não sei que eu não sei, e o que eu não estou fazendo. Acho que vocês médicos se deparam com isso o tempo inteiro. E hoje eu estava falando, hoje eu fiz uma palestra. Eu vou aproveitar até para mostrar para vocês agora, mostra o vídeo aí da minha palestra na Faculdade 7 para 300 acadêmicos de medicina. E eu mapeei as causas mais importantes, vocês sabem que eu estudo futuros há 7 anos, e eu mapeei as causas mais importantes da área da saúde para chamar de sua, e eu sugiro como comunicadora, e eu trabalho com comunicação preditiva, que causas adotar e como buscar dados e relevância e repertórios que servem para qualquer área. E é claro que lá eu gravei com a doutora Denise Cury, com o doutor Aures Dourado, com o doutor Márcio Paulo, né? E aí a gente foi distribuindo aquele conteúdo lá e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando eu falei da história da ignorância elaborada, que eu falei o que eu sei que eu sei, o que eu sei que eu não sei, o que eu não sei que eu não sei. Todo mundo olhou assim para mim, como assim? Eu falei, como assim é o que eu não sei que eu não sei. É
É a gente se perguntar, sabe? É a gente se desafiar. E aí eu estou dividindo com vocês essas imagens. A professora Tânia Sampaio, né? Falando sobre a palestra, o professor Nelson Jorge, que é coordenador do curso, e o doutor Maurício Paes Landim, que é coordenador do curso de Medicina da Faculdade SEDES. Foi um momento muito bacana, muito enriquecedor. Vou deixar vocês verem aí uns 30, 40 segundos. Trocando essas experiências, trocando essa vivência, trocando os conhecimentos. Porque o conhecimento hoje é a maior arma. Só através do conhecimento que nós podemos chegar em algum lugar. E só existia essa vertical. A gente era influenciado, induzido, cooptado, agraciado também, para não botar essa coisa ruim, só por essa vertical. Esse tipo de palestra, né, para o acolhimento dos alunos da medicina, ele é importante justamente para que o nosso aluno, né, ele se sinta, né, não só acolhido pela própria instituição, mas em relação à temática que foi discutida através da apresentação da Maia Veloso, né, como é que eles podem contribuir para um futuro comum. Realmente ela foi mostrar para a plateia que assistiu como é que anda o mundo, como os nossos futuros médicos devem se preparar sobre o futuro da medicina, o futuro da humanidade. Bom, tá aí agora, né? Eu queria encerrar a entrevista. Muito obrigada, doutora. A gente vai para o intervalo comercial, mas você continua aqui comigo, que eu tenho 2 recados para você, internauta. É rápido, doutora, mas são super importantes. O primeiro deles é que a G3 está trazendo uma novidade para você. Você sabe que eu sou apaixonada pela G3. Eu gosto do que é Made in Piauí, né? E você deve gostar do que é Made in Ceará, Made in Pará, Made in Maranhão, Made in São Paulo, quem estiver vendo a gente em outros lugares, porque é muito legal essa jornada do local, né? Que é glocal, né? Que não é só local. E essa empresa, ela é um case de sucesso, ela está indo para outros estados e ela está com 600 megabytes de internet com Wi-Fi por apenas R$ 99,90. Eu fico dizendo, eu tenho vontade de botar um gorro de Mamãe Noel. Porque eu digo, não, gente, é Natal. E ainda pode turbinar o plano com 2 assinaturas prêmio do Deezer. A instalação é grátis, o pagamento só daqui a 30 dias, Natal real. Ho, ho, ho. Não perde tempo, você liga agora. O telefone você já sabe, né? Mas eu vou testar com você. Como é? 0800 sim, 186 6000. Tá. Então, repete aí comigo. 0800 186 6000, você decorou. Liga para lá, veja o recado de lá. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. E aí, para encerrar esse bloco e para o intervalo comercial, eu queria chamar o recado do Piauí Moda House. Vai rolar agora, 22, 23 e 24 de agosto, gente. Está tudo no Instagram do evento, que é Piauí Moda House, @Piauí Moda House. E é muito legal, porque vai ter desfile, laudes, exibições. Eles têm um tema de movimento esse ano. É muito legal, esse evento é incrível. Está no nosso calendário estadual de eventos bem legais na área de moda, que é essa indústria gigante, cheia de causas em torno dela, né? Então eu vou encerrar com esse bloco, com o recado de lá, mas eu volto em instantes com giro, dados que falam, não me abandone. Até já. Mover, sacudir, animar, avivar, dar vida. O que te impulsiona a continuar em movimento? De 22 a 24 de agosto, no Centro de Convenções da capital Teresina. Edição 2023, Piauí Moda House. Viva um novo momento em movimento.